O povo de Israel passou por dramáticas experiências em toda a sua história. Algumas terríveis, como o cativeiro da Babilônia, o tempo em que ficaram escravos no Egito. E no tempo do Novo Testamento, nenhuma história talvez foi tão terrível como a destruição da cidade de Jerusalém e do seu templo no ano 70 pelos romanos. Eu tenho aqui uma coluna erguida por Vespasiano em comemoração, como demarcação daquele fatídico evento em que os romanos triunfaram, o que poderia ser a derrota e a extinção de um povo. A pedra é original e está gasta pelo passar do tempo, é claro, mas ainda é possível ver aqui algumas letras onde vê o nome Tibério César Vespasianus. Soldados romanos colocaram colunas como esta em vários pontos. Eu imagino a risada deles ao ver a fumaça do templo sendo destruído. Jesus havia profetizado que isto haveria de acontecer na cidade. E no programa Evidências agora, você vai ver os restos arqueológicos que nos contam essa história, a destruição do templo nos tempos de Jesus. Todo esse ambiente onde eu estou estava cheio de terra, entulhos e escombros de séculos e séculos de história. Ou seja, os arqueólogos tiveram que escavar metros acima de onde eu estou para chegar a todo esse nível. É lógico que o piso que eu estou nele nesse momento, ele é moderno, foi reconstruído para servir de um parque de exposições. Mas nós vamos ver o piso original dos dias de Jesus Cristo. Por hora, eu quero mostrar para você uma coisa. Lá em cima você vê uma parede e uma cúpula escura. Consegue perceber? Ali é a mesquita de Al-Aqsa, onde fica hoje um santuário muçulmano. Mas justamente naquele lugar ficava o pátio do templo de Jerusalém dos dias de Jesus. Vamos ver agora o que sobrou daqueles dias. Vem comigo. Logo aqui atrás de mim você tem vários níveis diferentes de construção em diferentes períodos da história. Lá no topo, o que você vê lá em cima é uma construção moderna que faz parte da mesquita e também do Domo da Rocha. O Domo da Rocha é aquele santuário dos muçulmanos. O que vê mais abaixo das janelas, você pode notar que são outros tipos de pedra, outros tipos de estrutura. Aquilo ali é do século XVI, da época da conquista dos mamelucos aqui na região. Agora, o que está mais abaixo aqui, por incrível que pareça, é o mais antigo. Pertence à época de Herodes o Grande, isto mesmo. Aquele Herodes que participou do massacre das crianças na cidade de Belém, que queria matar o menino Jesus, ele construiu esse muro de arrimo para proteger o pátio do templo. Essa estrutura toda aqui pertence à época de Herodes. Agora, eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisa. Você consegue ver logo ali em cima uma protuberância na parede? Aquele lugar ali é chamado de Arco de Robinson. O Arco de Robinson era literalmente um arco que dava acesso desde essa área até o lugar do Sinédrio, onde ficavam aqueles anciãos e os sacerdotes e toda a autoridade religiosa de Jerusalém. Agora, eu sei que vendo assim, fica difícil você imaginar como isso seria nos tempos de Cristo. Veja então essa reconstrução gráfica para que você tenha uma noção como era o Arco de Robinson e o Muro de Arrimo de Herodes nos dias de Jesus. O arrojado plano do segundo templo, conduzido por Herodes, envolveu 10.000 operários e praticamente dobrou a área construída do templo, que agora tinha aproximadamente 150 metros quadrados. Essa imagem dá uma ideia de como seria o arco com sua passarela de acesso ao templo. Somente sacerdotes e pessoas da cúpula do templo entravam ali. Mais à frente ficava o Arco de Wilson, e entre ambos um pedaço de muro sobrevivente à destruição e que hoje reconhecemos pelo nome de Muro das Lamentações. A técnica de construção de Herodes era realmente formidável. Cada pedra dessa que você vê aqui não tem nenhum cimento, não tem nenhuma cola, não tem nada que os grude. É apenas o peso de uma sobre a outra a partir da força da gravidade. E há 2000 anos isso está aqui. Agora vejam o truque que eles usaram.
Cada pedra está distante da outra cerca de 2 dedos. A mesma coisa acontece na pedra de baixo, na de cima e assim por diante. Ou seja, esta parede está escalonada. E por que ele fez assim, sempre com uma distância entre uma pedra e outra? Ora, Jerusalém é lugar de terremotos. E se um terremoto acontece, como já houve vários aqui, as pedras, por estarem nesta posição, conseguem deslizar sem desmoronar toda a estrutura do templo. Mas tem algo ainda mais interessante. Você se lembra bem do texto bíblico. Jesus estava no Horto das Oliveiras com os discípulos, na verdade, no topo do Monte das Oliveiras, quando eles estavam comentando o que haviam visto aqui embaixo. E a Bíblia diz que eles estavam impressionados com o tamanho e o esplendor das pedras do templo, do santuário. Você se lembra disso? Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Marcos 13, 1 e 2. Agora vamos ver na prática o motivo, a razão da admiração dos apóstolos. Veja o tamanho desta pedra. Enorme. Não tem nenhuma emenda, ela é inteira. E deixe-me dizer para você que há pedras muito maiores do que esta, compondo toda a parte da estrutura do Santuário de Jerusalém. As palavras de Cristo foram muito claras. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É isto que diz a Bíblia. Olha o testemunho da arqueologia. Aqui estão as pedras que pertenciam ao muro da época do santuário. Tudo isso colapsou. Exatamente, é isso que você está pensando em casa. Essas pedras que estão aqui são as pedras originais do templo, como foram derrubadas no ano 70 e ficaram por 2000 anos cobertas até que os arqueólogos pudessem vir e limpar tudo isto. A violência com que essas pedras estão aqui nos dá uma ideia de como foi terrível aquele dia em que o templo veio abaixo. Há testemunhos históricos que dão uma narrativa clara de quão terríveis foram aqueles dias. Ora, uma vez que César não foi de modo algum capaz de conter a entusiasta fúria dos soldados e o fogo avançava mais e mais, assim foi a sagrada casa queimada, sem a aprovação de César. Ora, tão logo o exército não teve mais pessoas para matar ou saquear, César deu ordens para que não demolissem mais a cidade inteira, nem o templo. Veja como o chão ficou afundado com a violência com a qual as pedras caíram aqui. Dá para imaginar os gritos de mulheres e crianças correndo, desesperadas, clamando por sua vida. Jerusalém estava em chamas. O templo estava em pedaços. A catástrofe havia se abatido sobre a cidade de Jerusalém. Você consegue ouvir esse canto lá no fundo? São muçulmanos cantando durante o momento da sua oração ou conclamando as pessoas para a oração. Muçulmanos cantando e conclamando as pessoas no lugar sagrado onde ficava o templo dos judeus, o templo de Israel. Por que isso aconteceu? Porque esse lugar hoje está tomado por pessoas que não são mais do judaísmo. O fato é que quando Jesus passou por aqui, exatamente onde eu estou, ficavam aqueles homens responsáveis por guardar a segurança espiritual do templo. Mas como assim? No templo não poderia entrar nada contaminado. Tudo era milimetricamente organizado. E até o dinheiro usado no templo só podia ser o shekel do templo, um tipo de moeda especial de prata que somente ela era adequada para ser usada dentro do pátio sagrado, do local da adoração. Esta moeda, chamada de Judeia Capta, significa Judeia capturada. Ela também comemora o seu triunfo. A mulher, Jerusalém, arrasada depois pela guerra, é colocada de lado, ao lado do seu santuário. Agora então vou explicar o processo para você. O adorador vinha até Jerusalém com as suas moedas, podia ser denário, qualquer moeda que ele teria. Ele chegaria até essas lojas onde eu estou, exatamente aqui, e ele entregaria estas moedas para um cambista, para um negociante de moedas. Aquele cambista pegava as moedas daquele homem, trocava pelas moedas do shekel do templo, as moedas sagradas do santuário. De posse dessas moedas, ele iria então para outra loja aqui do lado, compraria o seu cordeiro para ser sacrificado lá, ou a pombinha que ele levaria se fosse uma pessoa mais pobre.
Os animais que ele comprava lá, ele levaria para dentro do santuário para ser apresentado junto ao sacerdote. Assim funcionava o processo de adoração nos dias de Jesus. Assim funcionava na época da Páscoa. Este friso aqui é original do templo. Ele era um dos enfeites que ficavam lá em cima. Ele caiu de toda aquela altura aqui durante a destruição provocada pelos romanos. Eu imagino que o artesão que fez isso aqui com todo carinho na época de Herodes, para que fosse uma parte do santuário, eu fico pensando o que passava na cabeça dele. O orgulho de estar trabalhando numa das peças do templo. Segundo a história, a tradição judaica, somente pessoas que eram da família sacerdotal poderiam trabalhar no templo na época de Herodes, eu digo na época da reconstrução do templo, quando ele ampliou a esplanada, a plataforma do santuário. Dizem que naquela época nenhum martelo ouvia lá dentro, porque todos trabalhavam na maior reverência. Todos levitas, trabalhando na construção ou no embelezamento do segundo templo. Deste modo eu volto para essa pedra e imagino o artesão esculpindo, polindo a pedra, sem saber que tempos depois ela seria destruída com grande fúria e violência. E hoje nós temos, infelizmente, esse testemunho da história de um passado no qual a mensagem de Deus foi negligenciada e o castigo veio logo em seguida. Mas eu quero mostrar algo mais para você. Vem comigo. É esta pedra aqui. Na verdade, este beiral, todo feito de pedra. Você pode olhar assim e não dar muita importância para ele, mas este lugar tinha um significado muito importante na época do Segundo Templo. Vamos por etapas. Se você se lembra, ali eu mostrei onde ficava o Arco de Robinson, uma ponte que dava acesso ao Sinédrio e que vinha aqui por cima até a loja, o local onde ficavam os cambistas, os vendedores, aqueles que Jesus um dia expulsou. Você se lembra? Jesus então entrou por aqui com o seu chicote e expulsou os vendilhões do templo e aqueles que trocavam as moedas. E isto aqui, o que tem a ver com tudo aquilo? Esta peça ficava originalmente neste outro lado, na esquina, aproximadamente 30 metros de altura do chão do templo de Cristo. Lá de cima, desse lugar, um levita encarregado disto tocava um chofar, isto é, uma trombeta de chifre, anunciando o momento da oração, o momento do sacrifício e o início do Shabat. E como nós sabemos que essa pedra que ficava lá em cima era o lugar do trombeteiro, do tocador de trombetas. Simples, vem cá que eu mostro o segredo para você. Está logo aqui atrás. Aqui está escrito em hebraico, Lebeit ha-tekia levit. A tradução seria um lugar especial do toque da trombeta. Agora tem mais uma possibilidade. Esse lugar aqui, que ficava lá em cima, bem alto, seria provavelmente o pináculo do templo. E segundo a Bíblia, Jesus um dia foi tentado pelo diabo no deserto e este, numa das tentações, levou Cristo onde? Ao pináculo do templo. E lá do pináculo do templo ele disse a Jesus: pula daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mateus 4, 5 e 6. Se este é o pináculo do templo, provavelmente foi naquele lugar que Jesus esteve quando o diabo o transportou nas suas tentações. E o diabo queria que Jesus pulasse dali até abaixo para que todos pudessem ver Jesus caindo. Na verdade, o diabo tentou Jesus em duas situações. Primeiro, fazer Jesus se sentir culpado, porque para entrar no templo, você vai ver isso daqui a pouco, a pessoa tinha que estar purificada, consagrada, com vestes limpas. E Jesus estava sujo, depois de 40 dias andando no deserto com suas roupas imundas. Jesus estava então no lugar errado, do modo errado. Ele estaria, de certa forma, profanando o templo. O diabo queria fazê-lo sentir-se culpado, como se ele estivesse maculando o lugar sagrado de Deus. A segunda artimanha do diabo estaria em fazer Jesus pensar que, pulando dali, ele estaria cumprindo uma antiga profecia da tradição dos judeus. A ideia
era que Jesus pulasse dali, e ali abaixo, cheio de gente, todos viriam a sua atitude e a atuação dos anjos de Deus. Além disso, ele estaria cumprindo um prognóstico esperado por todos. Mas Jesus não cedeu à astúcia do inimigo. Respondeu Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Aquele lugar onde estivemos até agora, onde havia o pináculo do templo, o lugar dos vendilhões do templo que Jesus expulsou, todo aquele lugar ali era o lugar de entrada da elite sacerdotal, dos anciãos do templo, dos anciãos do povo e também dos mais ricos que entravam por aquele lado lá. E aqui onde estamos era o lugar onde vinham os mais pobres, aqueles mais simples, os peregrinos que vinham de outras cidades, especialmente durante a festa da Páscoa. Mas para ter acesso ao templo, a pessoa tinha que primeiro se purificar. Deveria tirar as suas vestes sujas, a veste de peregrinação, e vestir uma veste branca, limpinha, e passar pelas águas. Aqui eu tenho um tanque de purificação dos dias de Cristo, um tanque de purificação do templo dos judeus. Na verdade, esse que você está vendo é um entre dezenas de outros tanques que há em toda a região aqui. Toda a região aqui está lotada desses tanques, que são chamados em hebraico de mikvaot, ou mikveh no singular. Esse tanque era o local onde a pessoa descia por uma escada. Aliás, se você olhar novamente, você perceberá que a escada tem uma divisória no meio. Ele descia por um lado impuro e subia pelo outro purificado. E uma vez purificado e vestido da sua roupa branca, limpa, ele estava pronto para comparecer diante do templo que ficava logo ali em cima. Para que você saiba um pouco mais, esse lugar aqui é o Monte Moriá, isto mesmo, o lugar onde Abraão levou Isaque em sacrifício ao Senhor. No lugar do sacrifício de Isaque foi construído o primeiro e o segundo templo. E nesse lugar as pessoas vinham adorar a Deus nos dias de Cristo. Agora, falando em tanques de purificação, isto me faz lembrar uma outra passagem do livro de Atos, que aconteceu exatamente aqui no lugar do templo. Veja qual é. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2, de 38 a 43. Portanto, pelo que você acabou de ver no livro de Atos, podemos trabalhar com uma boa hipótese de que esses tanques que aqui estão serviram para o batismo daqueles milhares de primeiros convertidos da pregação dos apóstolos no dia do Pentecostes. Aliás, isto nos dá uma ideia, uma comprovação de que o batismo da igreja cristã primitiva realmente era por imersão e não por aspersão. Muitas pessoas perguntam onde Pedro arrumou tanta água para batizar as pessoas, se fosse por imersão, no dia que fez a sua pregação no Pentecostes. A resposta está aqui, nos tanques de purificação que havia ao redor do templo. Agora, mais uma coisa para a sua reconstrução mental de como seria o templo dos dias de Jesus. Você consegue ver na parede 3 arcos. Veja, são 3 arcos que hoje estão bloqueados de pedras. Esses arcos, na época de Cristo, formavam uma das principais entradas do templo das pessoas mais pobres, mais simples e dos peregrinos que vinham aqui. Esta entrada é chamada de Porta de Hulda, ou Hulda em hebraico. Por que essa porta tem esse nome? O nome da porta, Hulda ou Hulda, significa ratazana ou doninha. Mas há quem pense que seria apenas uma referência à profetisa Hulda, que viveu em Jerusalém nos tempos do rei Josias e foi contemporânea do profeta Jeremias. Esse lugar aqui em Jerusalém tem um significado arqueológico também muito importante. Sabe por quê? Muitas pessoas, grupos que vêm visitar a Terra Santa, às vezes são atraídos por coisas que não têm muita fundamentação histórica ou arqueológica. Pode ser a famosa Via Dolorosa, que na verdade não era a Rua do Tempo de Cristo, o lugar do Calvário. Há pessoas que voltam imaginando que viram o túmulo de Jesus.
mas são coisas apenas de tradição religiosa posterior. Agora, do ponto de vista da arqueologia, existem muitos lugares aqui de Jerusalém que podemos apontar e dizer: aqui é mais do que 90% a chance de Jesus ter estado. Esse aqui é um caso. Estas escadarias que você está vendo aqui, bem apagadas pela poeira do templo, são originais daquele templo. As pessoas que vinham até o templo dos dias de Jesus tinham que subir por aqui. Elas se purificavam nos tanques de mergulho que eu acabei de mostrar para você, e daqui elas subiam para, entrando pela porta de Uda, ter acesso à esplanada do templo. E aqui também havia discursos. Possivelmente foi daqui que Pedro levantou-se e disse: irmãos, eu prego a Jesus, aquele que vocês crucificaram. Foi aqui que a multidão falou: Pedro, então o que faremos agora? E ele falou: que vocês sejam batizados. Foi também nesse lugar que Maria e José subiram trazendo Jesus e uma ofertinha para apresentar ao sacerdote. E possivelmente por aqui, em algum canto dessa escada, Ana profetizou quando viu Jesus. E também aqui, um idoso homem pediu licença a Maria e José para tomar Jesus na mão. Você se lembra dessa história? E ele disse: Senhor, despede em paz o teu servo, porque agora os meus olhos viram a salvação. Aconteceu aqui, nesse exato lugar onde eu estou, nessas escadarias. E por aqui também subiu um dia apressado um homem que acabara de ser curado por Jesus. Ele havia se lavado na piscina de Siloé e vindo para se apresentar até o sacerdote. Você quer conhecer agora a piscina original de Siloé, onde essa história aconteceu? Então, vem comigo, porque esse passeio não acaba por aqui. Agora, de todos os tanques de purificação do santuário, este aqui para mim é um dos mais importantes, talvez o mais especial. Ele está distante dos demais, ele está bem abaixo e havia um caminho que conduzia os adoradores desde aqui até lá em cima no templo. Mas que tanque é esse? A piscina de Siloé mencionada no Novo Testamento. Isto mesmo, aquele tanque no qual Jesus mandou um cego se lavar depois de ter operado o milagre. Esse tanque aqui foi escavado por Eli Shukron. Como você vê, é uma piscina. Apenas uma parte dela foi descoberta, é claro, porque o que está desse monturo de terra para lá é um terreno particular, então os arqueólogos não podem continuar escavando aqui. Há apenas uma parte, mas suficiente para vermos uma das esquinas originais daquela piscina, daquele tanque de Siloé. Apesar de mencionado no Novo Testamento, ele foi construído na época do rei Ezequias. Veja o texto bíblico que fala da sua construção. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Isaías 22, de 8 a 10. Agora você vê a importância disso aqui na época do ministério de Jesus. Jesus pessoalmente viu esse lugar aqui com água passando e as pessoas vindo aqui para se purificar. Eu sei que vendo as pedras assim, talvez não dá para ter uma ideia real de quão belo era isso aqui na época em que funcionava como um tanque de purificações. Veja, portanto, no modelo artístico como seria o tanque de Siloé nos dias de Cristo. Esta é uma imagem artística de como seria o tanque nos dias de Cristo. Ali as pessoas se lavavam cerimonialmente para comparecer perante o templo de Deus. Uma vez purificado e com roupas trocadas, o peregrino poderia subir por esse caminho até o templo e apresentar a sua oferta ao Senhor. Eu fico imaginando essas pedras aqui. Jesus veio talvez nesse lugar, talvez Jesus entrou aqui e se banhou também. A possibilidade é grande. Ele vinha a Jerusalém sempre nas festas religiosas, especialmente a festa da Páscoa. E numa dessas vindas de Jesus aqui a Jerusalém, ele encontrou um cego. Você se lembra desse texto? Ele curou a vista do cego de um modo inusitado. Vamos ver o texto bíblico como relata este milagre de Jesus. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram,
mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. João 9, de 1 a 7. Agora veja que interessante. Jesus manda o cego vir até aqui, até o tanque de Siloé, se lavar e depois se apresentar diante do sacerdote lá no templo. Por que aquele cego deveria se lavar aqui? Em primeiro lugar, porque para apresentar-se diante do sacerdote no templo, você tinha que estar purificado. Por isso Jesus mandou que ele viesse até aqui se lavar. Mas existe uma outra razão. Por que Jesus haveria de mandar aquele homem curado diante do sacerdote? Simples. Se aquele homem anunciasse a cura antes que o sacerdote afirmasse que ele foi realmente curado, muitos podiam dizer que aquilo era uma obra de charlatanismo, de truque, que não havia um milagre real. Então ele primeiro mandou que o homem se apresentasse diante do sacerdote, de modo que o sacerdote validaria a cura sem saber quem fez aquele milagre, e depois não teria como voltar atrás. Todos saberiam que aquele homem que curou o cego era realmente o Messias que esteve aqui presente em Jerusalém. Agora, eu não posso deixar de falar isto sem mencionar um outro tipo de cegueira, muito pior do que a cegueira física daquele homem do primeiro século que Jesus curou. Eu me refiro à cegueira espiritual. Pessoas que têm a vista física, eu digo o órgão sensorial visual perfeito, podem ver todas as cores, todos os matizes, todas as imagens, mas continuam espiritualmente cegos, precisando talvez de um milagre de Cristo e de um banho no tanque de Siloé. Será que você é uma pessoa que hoje precisaria orar a Jesus: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver? Pense nisso. As pedras estão aqui, contando a história do passado, mas a história do presente, a sua vida, não está relatada nessas pedras. Ela está sendo escrita agora, e eu espero que o coautor da sua história seja o próprio Deus.